Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, veja só, hoje eu cheguei aqui no meu escritório para poder gravar a aula de vocês, né? E aí, fui enfiar a chave ali no portão, acho que quebraram a chave lá dentro. Então, para não frustrar, né? Vai essa gravação desse jeito, e aí o sol acabou de sair aqui. Então, o que vale o que vai ser passado, né? E hoje a gente dá sequência aí na aula 12. A aula 12, gente, versa sobre as modalidades de penhora, bem simples, né? Isso aqui é só um vídeo indicativo que a gente vai estudar na aula síncrona, tá? Na aula passada nós vimos sobre a indicação de bens à penhora, né? Por outro lado, nós vimos que existem bens impenhoráveis, certo? Existem bens impenhoráveis. Então, finalizamos na parte do bem de família. Fizemos algumas observações sobre o bem de família e hoje a gente vai falar, né, sobre as modalidades de penhora. Nós temos em torno de 10 modalidades de penhora, né? E antes de se falar sobre as modalidades de penhora, é importante vocês observarem, e aí eu vou indicar os artigos que é para ser feita a leitura antes, né, do nosso encontro síncrono, né? A indicação de bens a penhoras deve obedecer à ordem legal, né? Eu não posso indicar, por exemplo, um bem imóvel a penhora, sendo que a preferência de penhora, né, é o dinheiro, por exemplo, né? O bem móvel também, por outro lado, ele tem preferência sobre o bem, né, imóvel. Então, o que que acontece? Essa ordem, né, essa indicação dos bens à penhora deve obedecer à ordem, né, do artigo 835 do CPC. Beleza? Tranquilo? Então, a ordem a gente vai ver na aula síncrona, né? Só para que vocês já efetuem a leitura desse dispositivo, beleza? E aí, passando para as modalidades da penhora em si, nós temos a primeira delas, a penhora por termo nos autos, né? Que está lá no artigo 845 e 846, né? Falamos dela na aula passada. Ela ocorre na maioria das vezes quando o bem não está presente no juízo da execução. Então, leiam os artigos 845 e 846, né, para vocês verificarem essa situação. Por exemplo, eu indico um bem, processo correndo em Goiânia, o bem está na cidade de Caldas Novas, por exemplo. Então, vai ser feita a avaliação, vai ser feita o, o, o termo, né, e vai ser juntado ao processo, uma vez que o bem não está presente, né, não faz parte do juízo da execução. Penhora por meio eletrônico, artigo 854, né? Ocorre nas hipóteses de lançamento de restrições via sistema Renajude, quando o bem é um veículo, né? Ou no caso da penhora de ativos financeiros, né? Constante nas contas do executado. Então, tá lá no artigo 854, tá? Penhora sobre bem indivisível. Penhora sobre bem indivisível está no artigo 843, tá? Quando o bem é indivisível, né, e aí acontece muito em casos de penhora, né, por exemplo, falamos também na aula passada, execução de pensão alimentícia. O pai que está sendo executado já tem outro casamento e tem um bem que é dele e da atual esposa. O que que acontece?
nesse caso, o bem indivisível, né? Tem que ser resguardada a meação, né, da atual companheira do pai. Logo, né, vai ser alienado o bem, vai ser averbada a penhora de 50% desse bem, no meu exemplo, né? E a partir da alienação do bem, vai ser resguardada a meação da nova companheira. Penhora de créditos. Penhora de créditos, artigo 855 a 860. Penhora sobre bem indivisível está no 843, tá? Penhora de créditos está lá no artigo 855 a 860, tá? Artigo 855 a 860. Gente, é quando o executado possui créditos junto a outros processos, né? Então, o que acontece? Às vezes o executado tem um dinheiro para receber num processo X lá na vara civil Y, né? E aí pode ser feita a penhora no rosto dos autos daquele processo. Vai lá, na hora que for deferida, na hora que sair o dinheiro para ele naquele processo, o dinheiro já é automaticamente transferido para o juízo da execução, tá? E ainda como penhora de crédito, nós temos a penhora de mão própria, né? Que é aquela penhora que ocorre normalmente, o cara, o executado é dono de posto de gasolina, é dono de supermercado, vai lá o dinheiro é pego ali com as próprias mãos, né? Do exequente, digamos assim. Lógico que quem vai pegar o oficial de justiça, né? Ele vai lá, limpa o caixa do executado, né? Artigo 855, inciso 2, também é uma modalidade de penhora de créditos. Penhora para o oficial de justiça é aquela penhora, né, que sempre será executada pelo oficial de justiça, com todos aqueles com aquelas, digamos assim, fugiu a palavra, né, com aquelas permissões, né, do artigo 829, parágrafo 1º. Então, nesse caso, o oficial de justiça ele vai, intima ou cita o executado poder pagar a dívida no prazo de 3 dias, e do contrário, se ele não pagar, o oficial já volta e já penhora, né, os bens indicados, ou tantos bens bastarem para o pagamento da execução. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Dando sequência, falta mais 4. Penhora das cotas ou ações em sociedades personificadas, artigo 861. Muitas vezes o sócio, o executado, ele é sócio de alguma empresa, né, e não possui dinheiro em caixa, não possui bem no nome, mas é sócio. E essa sociedade, né, as cotas desse sócio valem dinheiro. Então, podem ser determinadas as penhoras, né, das cotas desse sócio junto, né, cotas de ações junto às sociedades personificadas, tá? Artigo 861. Antepenúltima, penhora de empresa ou outros estabelecimentos e de semoventes, artigo 865. Gente, penhora de empresa, a mesma coisa, tá? Não sei por que trouxe essa distinção entre penhora de empresa e penhora de cotas, né? Ou ações da sociedades personificadas. Penhora de empresa encaixa na mesma situação. Penhora de estabelecimentos também, né? Também estabelecimento é a sede da empresa, né? Os bens que lá guarnecem, né, a empresa, então podem ser penhorados. Talvez tenha sido essa a distinção, né, das cotas, né? A empresa ela já é o conjunto, né, do tanto de ativos quanto de passivo, né? E o estabelecimento é o conjunto de bens que guarnecem a empresa. Então pode ser determinado, né? É a parte física da empresa, enquanto as ações, né, a parte legal, né, a parte constituída da empresa. Beleza? Semoventes, né, penhora de gado, também perfeitamente admissível, desde que se tenha um controle desse gado que está sendo, né, que vai ser penhorado, que está sendo
penhorado no processo. Artigo 865. A penúltima delas, penhora de percentual de faturamento da empresa, tá? Penhora de percentual de faturamento da empresa. Toda empresa, né, ela possui um caixa, né, no qual possui ativo, possui passivo, né, e o ativo menos o passivo, né, tem que gerar um lucro, né, e o lucro compõe o faturamento. Faturamento é o bruto, né, aquilo que a empresa ganha de forma bruta, que pode ser penhorado, né, para pagamento de dívidas da mesma junto a qualquer pessoa, seja jurídico, seja físico, seja fornecedor, beleza? Tranquilo. E para finalizar, está no artigo 866. E para finalizar, né, pode ser determinada a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, 868. Gente, rendimento de uma coisa móvel. Às vezes o cara, o executado, tem uma frota de carro que está alugado para uma transportadora. Os rendimentos poderão ser penhorados. De coisa imóvel, às vezes o executado possui um prédio que está alugado para determinada finalidade. Aconteceu já com o nosso escritório, né? Uma execução trabalhista no qual um laboratório funcionava no prédio executado. Então a gente penhorou o aluguel, né, que o executado recebia desse laboratório. Beleza? Essas são as modalidades. Durante a aula a gente vai fazer a leitura desses artigos. Eu peço que vocês já leiam, tá? A gente vai mastigar, né, esse assunto aqui na aula síncrona. Hoje é só a indicação do que a gente vai estudar. Desculpem pelo imprevisto, tá? Professor, porque você não gravou na sua cama. Não, porque eu não quis, né? Eu vim aqui para gravar. Cheguei aqui, a chave não entrou, mas tá aí. Fiquem com Deus, tá? Até a aula. E um abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo.